Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, administrador de empresas, consultor e auditor no sistema de gestão integrado, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. E hoje eu quero refletir com você sobre documentação. Nós, ou os técnicos em segurança do trabalho, pode emitir quais documentos? Quais documentos são de responsabilidade dele? Então fica no vídeo para você entender um pouquinho melhor disso, a gente fazer essa reflexão e você conseguir melhorar o seu dia a dia ou aplicar ou rever alguma situação que você esteja ali em dúvida ou que precisa ser revertido com esse conteúdo. Então fica até o final do vídeo. Sempre gera dúvida quando nós falamos em elaboração de documentos para a saúde e segurança do trabalho. E especificamente o técnico em segurança do trabalho. Quais documentos ele pode elaborar? Quais documentos ele pode criar, né? E essa reflexão surgiu com base aí naquilo que eu compartilho com vocês, com base nas conversas que eu tenho com os meus alunos, e aí a gente chega e fala assim, mas e daí? Qual que é a responsabilidade e qual é o documento que o técnico em segurança do trabalho pode elaborar, pode emitir? E eu vou elencar aqui alguns deles e vou comentar alguns deles aí para facilitar não, né? Para mostrar para vocês, para evidenciar para vocês. Mas existem muito mais documentos desses do que eu vou falar para vocês, né? Existe uma riqueza muito grande de informação que deve ser evidenciada, e aí você deve criar os seus documentos com base, primeiro, naquilo que a empresa está precisando e segundo, naquilo que a legislação pede. E o primeiro documento que eu quero trazer, que hoje é a base da segurança do trabalho, e eu diria para vocês que é o documento mais importante para nós e para as empresas hoje, pelo menos é essa a visão que eu tenho, é o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Esse documento é de responsabilidade e pode e deve ser elaborado pelo técnico em segurança do trabalho. Obviamente, eu já falei isso várias vezes aqui dentro dos meus vídeos e dentro dos meus cursos, que a elaboração e o preenchimento que está relacionado com a atividade do trabalhador e com os riscos ocupacionais não necessariamente deve ser elaborado por uma única pessoa, e aqui em específico o técnico em segurança do trabalho. Muito pelo contrário, o bom seria que todos os trabalhadores pudessem contribuir com o gerenciamento de risco ocupacional, ou melhor ainda, com o programa de gerenciamento de risco ocupacional. A gente sabe, e é realidade, que isso não acontece, né? Normalmente é o técnico ou o engenheiro que acaba elaborando, enfim. Mas, no mínimo, você deveria montar aí uma equipe, mesmo que reduzida, de, sei lá, 5, 6 pessoas, para fazer a elaboração desse programa de gerenciamento de risco ocupacional. Porque, como eu falei, é a base de toda a gestão de saúde e segurança. A saúde e segurança existe por conta dos perigos e dos riscos relacionados à atividade. Se a gente existe por conta disso, então nós devemos reconhecer e entender cada atividade, o nível de exposição, a significância daquele risco para a empresa. Então, o programa de gerenciamento de risco, base para a gestão, como eu falei, e sim, pode e deve ser elaborado pelo técnico, e não só pelo técnico, mas por uma equipe multidisciplinar para que esse programa tenha efetividade. Outro documento aqui é o LTCAT, né, o Laudo de Condições Ambientais do Trabalho. Você vai falar assim, mas Gustavo, a LTCAT, a responsabilidade desse documento é do engenheiro ou do médico do trabalho. Como é que o técnico vai elaborar isso? E aí é que está um ponto muito importante. Muitas das vezes nós temos engenheiros ou médicos que ficam meio período e às vezes eles acabam atuando como gestores dessas áreas e não estão ali na linha de frente da avaliação dos riscos, da identificação dos perigos, enfim, toda aquela questão.
E como eu acabei de falar, a gente está falando da elaboração pelo PGR, e isso vai abastecer o LTCAT. O que eu quero dizer? Por que o técnico pode elaborar esse documento? Porque ele vai entender e fazer a avaliação, mas ele não é responsável pelo documento. Não é ele que vai assinar esse documento. Ele está no chão de fábrica, ele conhece, ele vai levantar todas as informações, vai preencher o documento. Quem vai validar e quem deve confirmar que esse documento está correto ou está incorreto, está completo ou não está completo, é o médico ou o engenheiro de segurança do trabalho. Então, por que eu fiz eu dei esse destaque nesta situação? Porque existem muitos documentos dentro da área da segurança do trabalho que quem é responsável é o engenheiro ou é o médico do trabalho, porém, quem elabora, quem escreve, quem preenche, quem monta o template é o técnico em segurança do trabalho. A mesma coisa para as questões dos laudos de periculosidade e insalubridade. Vai ter a mesma situação. Quem vai elaborar e quem vai preencher e quem vai trazer as informações é o técnico, né? Junto ali com os outros técnicos, até mesmo com o auxiliar técnico, que é uma função que existe hoje dentro das empresas, não está na NR4, mas existe dentro das empresas, que é esse auxiliar. Então, eles vão elaborar isso, junto com a CIPA também, né? É importante ressaltar isso. A CIPA deve fazer parte desse reconhecimento, mas quem vai acabar assumindo ali as documentações, se responsabilizando, validando aquilo que o técnico fez, é o médico ou é o engenheiro do trabalho. Isso é uma realidade. Outro documento que a gente acabou de falar dele e que também é importante e que traz a elaboração pelo técnico é o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Você vai estar na mesma condição, mas, Gustavo, é responsabilidade do médico. Sim, é responsabilidade do médico. Mas o que acontece? E é uma realidade, a gente precisa pensar nisso. O médico do trabalho, ele vai estar focado em outras situações, ou até mesmo junto dentro daquele departamento que a gente chama de HSE, QHSE, SHE, tanto faz, que o sentido é o mesmo, né? Que é o departamento voltado para a saúde, para a segurança e para o meio ambiente. Você vai ter vários profissionais ali e o relacionamento entre eles e o dia a dia da empresa. Então, acaba tendo uma orientação para o técnico de como elaborar o documento, de quais exames podem ser colocados ali, ou basicamente quais são os exames que devem ser colocados dentro daquela função, o preenchimento do documento, a criação a criação do template, né, do formulário, tudo isso quem vai fazer é o técnico. Vamos voltar lá na questão da LTCAT, né, da mesma situação. O médico do trabalho tem a obrigação de rever, de olhar, de analisar e de validar o programa de controle médico de saúde ocupacional. Então, é ele que, com base na expertise dele, no conhecimento dele, naquilo que ele é responsável, inclusive legalmente, sobre o programa, vai validar e vai dar o seu aval. Então, o médico, o técnico vai elaborar, vai preencher, como eu falei, e depois vai ter a validação e a verificação em cima desse documento pelo responsável do documento. Outra coisa que é muito comum, e isso está dentro das atividades do técnico, é a abertura de ordem de serviço, análise preliminar de risco, são documentos que o técnico pode, deve elaborar, deve preencher, deve assinar. Afinal de contas, uma ordem de serviço está totalmente correlacionada com o programa de gerenciamento de risco. E dentro da NR1 não se fala em responsável pelo programa de gerenciamento de risco. Então, você tem aí o contexto para esses documentos que o técnico pode elaborar e deve elaborar dentro da gestão de saúde e segurança do trabalho. E para fechar alguns documentos, alguns exemplos, e que é tão importante quanto os outros, e que faz toda a diferença no dia a dia, é a elaboração de procedimentos e instruções de trabalho.
aquilo que é voltado para a saúde e segurança, o técnico tem a obrigação de contribuir com o seu conhecimento para esses procedimentos, para essas instruções de trabalho, para que ela possa ser executada de maneira eficaz e todas as pessoas, todos os colaboradores entendam a importância desses procedimentos e dessas instruções de trabalho. Afinal de contas, depois desses documentos todos elaborados, desses programas serem implantados e serem executados, você vai precisar de acompanhamento, você vai precisar de treinamento. E quem vai fazer isso, quem vai acompanhar e quem vai fazer esse treinamento é o técnico de segurança do trabalho. Então, nós temos uma relevância nessas documentações, nas evidências que são geradas pela empresa para garantir a eficácia da empresa, para garantir que os colaboradores não venham a ter um acidente ou um incidente e, sim, você ter uma gestão de saúde e segurança realmente voltada para a prevenção, realmente voltada para o ambiente, para o trabalhador que está ali, para a cultura de saúde e segurança do trabalho. Então, nesse vídeo são alguns documentos que podem ser elaborados pelo técnico e que vão aí, em algum momento, ter uma validação de algum outro profissional, mas eles podem sim, e como eu costumo falar, gestão, seja de segurança, de qualidade, de meio ambiente, existe por conta de evidências. Tem toda uma estrutura, tem todo um outro conceito, mas são gestões baseadas em evidências, em dados, em informações. Como que a gente consegue essas informações? Como que a gente consegue esses dados? Através desses documentos ou desses exemplos que eu trouxe para vocês, dentre outros que a gente tem dentro desse universo da segurança do trabalho, que vão gerar evidência da eficácia, gerar a evidência da eficiência do sistema de saúde e segurança do trabalho. Então, aproveite esse conteúdo, faça essa análise dos documentos que você que você gera, que você elabora. Se você não elabora, para aumentar o seu conhecimento, vai lá, começa a estudar e elaborar isso, mesmo que precise de uma validação, de uma verificação de um outro profissional. E, por fim, não deixe de se inscrever caso você não seja inscrito ou que você esteja passando aqui pela primeira vez. Aproveite, tem bastante conteúdo dentro do canal. Você ativando as notificações, você vai receber isso de maneira diferenciada, esses vídeos de maneira diferenciada, com o foco de melhorar o seu dia a dia, com o foco de facilitar o seu dia a dia. Então aproveita, se inscreva no canal, aproveite as redes sociais que estão aí, aproveite os cursos que eu disponibilizo para você, inclusive tem um em destaque aqui, para que você possa garantir, ou melhor, aumentar o seu conhecimento e aí você conseguir evoluir enquanto profissional. Aproveite, porque é conteúdo de valor para você transformar a sua vida. E, lógico, né? Te espero na nossa próxima reflexão, no nosso próximo bate-papo, no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!